pessoal, o vídeo de hoje é um compilado de questões que já trabalhamos em nossas aulas de resolução de questões por banca, trabalhando o tópico dimensões sociais do esporte. Antes de iniciar o vídeo, se inscreve aqui no nosso canal, que ajuda bastante o nosso trabalho, e deixa nos comentários qual tema ou qual banca você gostaria de ver em nossas aulas. Se tiver interesse em mais materiais de preparação específica para concursos de educação física, dá uma olhada nos links da descrição desse vídeo, que você encontra informações tanto sobre nosso curso online da preparação à aprovação, como também dos nossos e-books. Então é isso, sem mais delongas, bom vídeo e bons estudos. Terceira questão, ainda FGV. Frequente equívoco na área a ideia de que todo profissional de educação física irá trabalhar com o esporte de alto rendimento é algo enraizado no campo. Como forma de ressaltar as outras possibilidades esportivas, Manuel Tubino estabeleceu 3 diferentes formas de compreender o esporte. Essas 3 divisões sobre a compreensão esportiva, na perspectiva do autor, são... E aí, quando a gente fala de Manuel Tubino, a sua principal contribuição que a gente encontra em concursos é justamente essa classificação dos esportes. A gente pode encontrar como dimensões do esporte, as dimensões sociais do esporte, ou como manifestações do esporte. E quando a gente fala dessa classificação, de acordo com Manuel Tubino, a gente vai ter 3 classificações, 3 manifestações esportivas ou 3 dimensões sociais do esporte. Primeiramente, o esporte participação, que vai ser aquele esporte onde a gente realiza por um lazer, como uma forma de realmente se integrar, de se socializar, de utilizar uma prática esportiva em nosso momento livre, em nosso momento de lazer. Então a gente chama de esporte participação, esse esporte mais por hobby, como uma forma de socialização, de integração. A segunda manifestação é o esporte educação, que é o esporte trabalhado na escola como de fato uma prática pedagógica, como de fato uma unidade a ser trabalhada de forma pedagógica, de forma didática e pedagógica. Então, esporte participação, esporte educação e, por último, o esporte performance, que é de fato o esporte que a gente encontra na televisão, que a gente assiste na televisão, o esporte de alto rendimento, o esporte em que o objetivo é de fato a vitória, a competição propriamente dita. Então, no esporte participação, a gente vai valorizar principalmente a participação, como propriamente o nome já traz, a integração, a socialização. No esporte educação, a gente vai priorizar predominantemente a prática na escola, uma prática mais educativa, e no esporte performance a gente vai valorizar principalmente o esporte de alto rendimento, o esporte buscando a vitória, a competição propriamente dita. Então, são as manifestações educação, participação e performance. Nesse caso, a terceira questão, alternativa D, é a correta. Terceira questão tem por finalidade democratizar e gerar cultura pelo movimento de expressão do indivíduo em ação como manifestação social e de exercício crítico da cidadania, evitando a exclusão e a competitividade exacerbada. A passagem acima retrata um dos aspectos sobre os quais Tubino classificou as manifestações esportivas. De acordo com a afirmação, assinale a alternativa correta. E aí, uma típica questão sobre as manifestações do esporte, as dimensões sociais do esporte, de acordo com Tubino. E aí a gente relembra rapidamente que Tubino vai trabalhar, Manuel Tubino, vai trabalhar essas manifestações do esporte a partir de 3 grandes características, o esporte educação, o esporte participação e o esporte performance. O esporte educação vai ter essa finalidade geral de um desenvolvimento integral do indivíduo, do exercício da cidadania propriamente dita. O esporte participação vai trabalhar o esporte de maneira voluntária, a partir do lazer, a partir da busca pela saúde, da integração, do bem-estar. E o esporte performance, ou esporte de rendimento, vai trabalhar exatamente o esporte competitivo, aquele esporte que busca de fato o resultado, a performance esportiva. Então, nesse caso, como a gente vai estar falando de um esporte que tem uma manifestação social, o exercício crítico da cidadania, evitar a exclusão e a competitividade exacerbada, essas são características do esporte educação. Então, nesse caso, terceira questão, alternativa B,
vai ser a correta, né? A gente vai estar falando da manifestação do esporte chamada de esporte educação. Segunda questão. A legislação esportiva brasileira apresenta a classificação do esporte em 3 segmentos. São eles, então se a gente relembrar aí as manifestações do esporte, né, ou as dimensões sociais do esporte, a gente já tem vídeo aqui no canal falando sobre isso. Na Lei Pelé, a gente vai ter essas manifestações do esporte que são também baseadas nos estudos de Manuel Tubino, né, que ele vai trazer essas manifestações do esporte ou dimensões sociais do esporte, que são 3. O esporte é educação, ou esporte educacional, aquele trabalhado em instituições de ensino com um objetivo estritamente ali pedagógico, né, buscando promover a cidadania e a educação de forma geral. O esporte participação, que é um esporte mais voltado para o lazer, para a inclusão, um esporte de fato que vai trabalhar um aspecto mais social do esporte, né? O objetivo não é competir, o objetivo não é trabalhar uma educação, mas sim o esporte pelo esporte, o esporte como uma forma de lazer, o esporte como uma forma de participação. E também temos como a terceira dimensão o esporte de rendimento, né? O esporte competitivo, de fato, aquele esporte que as pessoas vivem através desse esporte, né? Aquele esporte que a gente vê na televisão, um esporte profissional, de fato, em busca de resultados, em busca do rendimento. Segunda questão, então, a alternativa B é a correta, esporte participação, esporte educação ou esporte educacional e esporte de rendimento ou esporte performance. Segunda questão, item B é a correta. Quinta questão, tendo em vista o decreto 11.010 de 2022, que atualiza o reconhecimento das manifestações do desporto brasileiro na legislação federal, associa as manifestações desportivas a seguir as suas finalidades. E aí a gente tem as manifestações do esporte, né, tanto por Tubino, como também já era presente lá na Lei Pelé. Nós temos as 4 manifestações do esporte na legislação brasileira: esporte educacional, de participação, rendimento e de formação. Então vamos lá. Primeira alternativa: contribuir para a integração dos praticantes na plenitude da vida social, a promoção da saúde e da educação e a preservação do meio ambiente. Nós vamos estar falando do esporte de participação. Justamente a integração desses participantes na vida social, na promoção da saúde, na preservação do meio ambiente, né? O foco na participação de fato, na socialização e na presença na sociedade de uma forma geral. Então, primeira alternativa, desporto de participação. Segunda, obter resultados de superação ou de performance relacionados aos esportes e de integrar pessoas e comunidades do país e de outras nações. Nós vamos estar falando de obtenção de resultados, superação de performance. Nós estamos falando do esporte de rendimento. Então, já temos aí na ordem 2 e 3, esporte de participação e esporte de rendimento. Terceiro, promover os aperfeiçoamentos qualitativo e quantitativo da prática desportiva em termos recreativos, competitivos ou de alta competição. Nós vamos estar falando do esporte de formação, não é esporte de rendimento, já que poderia ser o aperfeiçoamento para o esporte recreativo, né? Não apenas o competitivo. Então, nesse caso, é o desporto de formação. E por último, alcançar o desenvolvimento integral do indivíduo e a formação para o exercício da cidadania e a prática do lazer. Nós vamos estar falando do desporto educacional. Então, na ordem 2, 3, 4 e 1. Nesse caso, a alternativa B é a correta da quinta questão. A educação física é uma área na qual estão presentes o esporte e o jogo e que estabelece relações com o lazer. Existem, no entanto, algumas distinções. Enquanto no esporte as regras são, então vamos já resolvendo a questão aqui. Percebe-se pela questão que vamos trabalhar a diferença entre esporte e jogo. Vamos lá. Existem, no entanto, algumas distinções. Enquanto no esporte as regras são, pelas alternativas a gente tem a possibilidade de rígidas e flexíveis. Nos esportes nós vamos ter regras rígidas, regidas por federações e confederações, regras universais, né? Então, independente se eu vou jogar o futebol, o vôlei, a corrida de rua, né, os 100 metros rasos,
Aqui ou na China, aqui no Brasil ou na China, as regras vão ser exatamente as mesmas. Enquanto no jogo, eu posso realizar um jogo aqui na minha cidade e outra cidade do Brasil já tem regras diferentes. Então, quando a gente fala de esportes, as regras são rígidas e organizadas por federações e confederações, enquanto no jogo, estas regras são estabelecidas pelos próprios praticantes, né? O jogo tem uma característica de ter regras mais flexíveis e um acordo comum entre os participantes. O jogo é uma atividade voluntária do ser humano que pode ser praticada nos momentos de lazer. Então vamos ter a correta, a alternativa B. O esporte vai ter regras rígidas, organizadas pelas federações, enquanto que no jogo essas regras são estabelecidas pelos praticantes e o jogo é uma atividade voluntária que pode ser praticada nos momentos de lazer. Então, quinta questão, a alternativa B é a correta. Espero que tenha gostado desse vídeo. Qualquer dúvida pode entrar em contato com a gente aqui pelo YouTube, pelo nosso e-mail contato@concursocdfísica.com ou pelo nosso Instagram @concursocdfísica. Lembrando, dá uma conferida nos nossos materiais, tanto e-books como o curso online que está no link da descrição desse vídeo, que com certeza podem te ajudar na sua preparação para concursos. Então é isso, muito obrigado e até a próxima.